E aí galera, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Rafael, sou estudante de medicina da Fundação Barceló e esse é o meu universo. Bem, hoje eu vim aqui explicar basicamente a questão do PBL do tradicional, as principais diferenças e tudo mais. Muitas pessoas acabam pensando falando por aí que a UBA é PBL, que a Barceló é PBL, e não é bem assim. Eu vou explicar aqui mais ou menos a principal diferença entre esses dois métodos de estudo, entre esses dois métodos de estudo, tá bem? O PBL é um método ativo de estudos, onde você vai ter uma unidade de problema e em cima dessa unidade de problema você vai estudar todas as demais matérias. Por exemplo, o primeiro tema da unidade de problema da UNR, que é PBL, é desarrollo, crescimento, traduzindo, seria crescimento. E daí, em cima disso, você vai estudar toda a evolução do ser humano nessas matérias em si, anatomia, fisiologia, química. Você vai estudar o crescimento do ser humano em cima dessas matérias e tudo mais. Muitas pessoas pensam que não tem aula e tudo mais. Obviamente, isso já vai muito da característica de cada universidade, se ela quer implementar aulas no método PBL que ela tem, mas no caso da UNR, que é aqui principalmente, que é a mais escolhida entre os brasileiros e a Universidade Nacional de Mar del Plata, tem aulas, não são aulas teóricas que você vai super aprender, você precisa ir na aula também com o tema já na cabeça. Mas vai ter aulas com mentores, com os professores e tudo mais, onde eles vão guiar o seu estudo, vão falar, isso você precisa saber, isso você não precisa saber. Vai ter aulas práticas também, nos laboratórios e tudo mais, normalmente, tá? Tem aulas, mas não é como o método tradicional do Brasil. Basicamente é essa a diferença, você tem uma unidade de problema e em cima dessa unidade de problema, que é um tema basicamente de estudo, você vai estudar as demais matérias em cima desse tema. O tradicional, então, quando a gente fala de tradicional, a gente tem que lembrar que a gente está falando do tradicional argentino, né? Então não dá para comparar muito com o tradicional do Brasil. Vai ter a mesma base, mas a questão da quantidade, por exemplo, na carreira de medicina, são poucas as universidades argentinas que têm aula o dia inteiro, todos os dias, tá? Mas a base do tradicional é a mesma, que você vai ter uma aula teórica, com a aula teórica e o professor explicando, e posteriormente, em outro horário, você vai ter a aula prática, tá bem? Obviamente, isso também pode variar de universidade para universidade, pode ser algo corrido ou não, né? Mas a aula prática vai ter normalmente com os preparados e tudo mais. Ou seja, você não tem uma unidade de problema no tradicional, você vai precisar estudar toda a anatomia normalmente e geralmente as universidades argentinas elas têm essas matérias anuais, então você vai estudar anatomia o ano inteiro, como no Brasil se estuda, mas não é separado igual no Brasil geralmente é. Mas você vai estudar toda a anatomia normalmente como o tradicional de qualquer país geralmente faz, entendeu? Isso válido para as outras matérias, obviamente, histologia, embriologia, todas as matérias da carreira. Então essa é a principal diferença entre PBL e tradicional. PBL tem uma unidade de problema e você estuda em cima dessas matérias, sobre aquele assunto. No tradicional não, você estuda a matéria normalmente como você estudaria no Brasil ou na China, entendeu? Em vários países. A diferença é que vai mudar a maneira de universidade para universidade, da maneira que ela aplica o método em si. Basicamente é essa a diferença. Qualquer dúvida que você tiver, e se caso você for aluno de uma universidade PBL, uma tradicional daqui da Argentina, e você quer agregar alguma coisa que eu não falei aqui, e as principais diferenças da sua universidade, pode deixar aqui que a gente tá aberto a saber, informação nunca é demais, né? E é isso, basicamente espero ter ajudado, tirado essa dúvida de vocês, e é isso. Beijo, gente. Tchau, tchau.